Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira turma da mentoria Master Sales Sprint. Vou fechar minha câmera aqui porque eu vou postar aqui, compartilhar minha tela e eu espero que vocês estejam vendo. Quando a minha tela estiver aparecendo para vocês, me avisem, me sinalizem se está tudo aparecendo. Assistindo já. Tá perfeito. Show. Então, pessoal, deixa eu ver se está gravando tudo certinho aqui. Tudo certinho, vamos embora. Bem, esse é o nosso primeiro encontro, primeiro encontro de um total de 5, e nós vamos começar a trabalhar nossa primeira ementa hoje. E como eu falei para vocês, o intuito é a gente pegar 30 minutos de conteúdo, depois mais 30 minutos em que vocês vão fazer uma atividade. Eu acho que não vai demorar 30, vai demorar uns 10 minutos, e a gente vai trabalhar em cima dessas atividades, pergunta a pergunta, e começar a aplicar. É bom e é importante que, se você tiver com o seu notebook, com o seu CRM aberto, é bom deixar, porque você já pode executar o que a gente está fazendo na prática com uma atividade real do seu dia a dia. Se você não está com isso, você pode fazer a atividade com o seu celular, mas é bom ter o compromisso de agir no dia seguinte para a gente não perder o conteúdo ministrado, porque aí faz com que a gente fique cada vez mais aplicando o conceito da mentoria e ter os resultados esperados, certo? Então, quem não ainda está na área de vendas ou não está ainda executando, eu sugiro que pegue um exemplo de uma conta que está atendendo tecnicamente, como no caso do Vini. Como o Ciro já tem as contas que ele almeja atender, independente da empresa que ele estiver trabalhando. Já pegue um caso real, um caso que você viveu no passado recente, e comece a aplicar isso para esta conta. Hoje a gente vai fazer uma atividade em cima disso. Então, o objetivo é justamente a gente trabalhar em cima de casos reais. Não estou fazendo nenhuma atuação agora. Você vai pegar um caso real que você viveu tecnicamente ou que você viveu comercialmente recentemente. Quem está atuando vai pegar um caso real seu agora e vai trabalhar em cima desse caso para a gente aplicar essa metodologia. Dito isto, vamos para os primeiros slides. A senioridade, ela não chega com o crachá, não é o tempo de casa que vai fazer você sênior. Eu me lembro que muitas vezes trabalhei em empresas em que os mais antigos, a gente tinha um lema no passado em que os mais antigos, antiguidade é posto, né? Tem um ditado que dizia que antiguidade é posto. Acontecia-se crenças recentes, até recentes, de uns 5 anos para trás, que você precisaria passar muitos anos numa empresa para poder galgar as maiores posições dentro dela, né? E aí, junto com essas crenças, também tinha-se a crença que era o crachá, o tempo de casa, o tempo de trabalho que fazia a pessoa se tornar sênior. Mas, na verdade, esse é apenas um elemento que traz a senioridade, mas não é o principal. A senioridade, ela começa no comportamento. Ela começa no comportamento, na visão e nas decisões que você toma todos os dias. Partindo para a gente... E aí, o que é que diferencia um vendedor sênior? Primeiro, ele atua como consultor, não como tirador de pedidos. Então, você não é vendedor propriamente dito, você é um consultor de vendas, você é um consultor de negócios, que o cargo de executivos de vendas, account manager e sales executive, por exemplo, essa palavra de executivo, você tem que trazer para você que esse executivo é um consultor. Então, o vendedor sênior é um consultor e não um tirador de pedidos. E aí eu faço a pergunta para vocês, transmito para você. Qual a diferença de um consultor para um vendedor? É claro que eu estou começando de forma mais básica, coisas que todo mundo sabe, mas é bom a gente começar pelo básico, porque no básico muitas vezes tem verdades e tem valores
que muitas vezes a gente, por estar no operacional todos os dias, a gente acaba esquecendo ou não revisitando essas disciplinas importantes no nosso dia a dia. Então, trago a pergunta para vocês. Qual a diferença de um consultor para um vendedor? Quem se habilita? O silêncio impera no nosso meio. Pode falar, James. Pode, eu não estou vendo vocês. Pode desabilitar o microfone e pode ir falando. Aí não tem problema não, certo? Alguém quer falar primeiro ou eu posso? Pode falar que você levantou a mão primeiro. Vai-se embora? Tá legal. Bom, o consultor, ele orienta o cliente a comprar o produto ou serviço mais adequado para a necessidade e o objetivo que ele tem. Tá? Já dizia Steve Jobs, o cliente, ele não sabe o que quer comprar até que você mostre para ele o que ele precisa. Então, esse é o trabalho do consultor. Perfeito. Já o vendedor, ele é um cara transacional. Ele entrega um produto de maneira pontual e recebe um pagamento, né? Ele é reativo. Então, eu sei que tem muita coisa além disso, mas falando aí em poucos instantes, entendo que esse seja um viés de raciocínio. Perfeito, perfeito. Segundo, o vendedor sênior, ele se posiciona como especialista no problema do cliente. Então, dificilmente a gente vai ter numa primeira reunião a solução para os problemas do nosso cliente. Geralmente a primeira reunião ou as primeiras reuniões são reuniões onde a gente tem diagnóstico de problema, onde a gente começa a entender problema, desafios, métricas que eles precisam atingir, problemas que a gente precisa internalizar pensando no lugar dele. Então, um vendedor sênior, ele se posiciona como especialista no problema do cliente. Terceiro lugar, ele usa método e tem previsibilidade no pipeline. O pipeline dele não é um pipe, como digo com alguns amigos que a gente brinca de uma empresa que eu trabalhei, não é um pipe fake, é um pipe previsível. O que é um pipe previsível? É um pipe que tem consistência, que as oportunidades são reais, em que estão nos estágios corretos e que tem o termômetro correto de cada uma dessas oportunidades. Cada uma dessas oportunidades estão nas fases correspondentes, estão com os decisores chaves apontados e estão com seus seios stages muito bem posicionados. E isso se faz através de método. Em quarto lugar, vendedor consultivo, vendedor sênior, ele gera confiança em tomadores de decisão. Por quê? Porque ele é estratégico. Porque se ele se especializou no problema do cliente, internalizou esse problema, ele foi buscar soluções para aquele problema. Então ele vai buscar dentro do portfólio que ele atua qual é a melhor solução para resolver o problema do cliente. E aí quando ele faz isso e ele tem método previsível, ele se torna um profissional estratégico. E quando ele vai se posicionar diante do cliente, ele não se posiciona como um vendedor, mas como um consultor. E um consultor, ele pode até ter o seu produto não vendido, mas ele gera confiança no tomador de decisão. Nem sempre essa confiança vem através de um pedido fechado. Muitas vezes você vai perder um pedido, você vai perder uma negociação, mas vai gerar confiança no tomador de decisão. Muitas vezes seu posicionamento pode fazer com que você perca uma venda, mas gere a confiança e abra caminho para outras vendas mais duradouras depois da confiança conquistada por esse tomador de decisão. Eu tive uma experiência própria com relação a isso. Em 2015,
Em 2013 eu comecei a trabalhar numa empresa que eu tive a minha primeira experiência de fazer vendas fora do estado de Pernambuco. E aí eu fui atender um órgão de governo, que por questões de como eu vou publicar aqui, não tenho autorização, não vou publicar o nome dele. Não vou verbalizar o nome dele. Mas eu fui trabalhar num órgão público, fui apresentar as soluções, eu vendia soluções da IBM, e eu fui apresentar num órgão público pela primeira vez, fora do meu estado de Pernambuco, na cidade de Maceió. E ao chegar lá, o cliente já estava com um processo em andamento para fazer uma licitação, e nessa licitação ele ia cotar, ele estava com um termo de referência, ele estava com as especificações técnicas voltadas para um único fabricante, porque era o único fabricante que ele tinha conhecimento das soluções e que tinha chegado para ele material para que ele pudesse tangibilizar num termo de referência. E aí eu comecei a atender nessa região, e aí fui batendo na porta sem nenhuma agenda fechada, e comecei a bater e cheguei nesse cliente. Quando cheguei nesse cliente, eu levei as soluções que eu vendia. E aí fui vender a solução da IBM, falei que trabalhava numa revenda que representava o portfólio da IBM, e aí ele falou o seguinte: você trabalha com IBM? Eu trabalho. Então vamos fazer o seguinte, eu estou com um projeto aqui, que eu já estava somente com um fabricante, porque eu só conhecia esse fabricante, o material que foi me dado só tinha sobre esse fabricante. Então, eu disse: você tem como compartilhar esse documento comigo para que a gente possa submeter ao nosso time técnico e eles possam fazer as críticas e as sugestões para que você possa avaliar se considera ou não para permitir a competitividade entre outro fabricante concorrendo nesse processo? E aí ele permitiu, nós fizemos um trabalho. Eu disse: olha, eu não quero fechar como ele está fechado, eu quero que permita a competitividade. E aí trouxemos para dentro de casa, ele permitiu, resumido, mandamos as especificações técnicas da nossa solução, enviamos os processos, e aí chegou o momento em que o processo estava caminhando para a saída de um termo de referência, contemplando as duas soluções, contemplando requisitos que as duas soluções atendiam plenamente e que poderiam ter disputas competitivas entre entre as soluções, entre os fabricantes. Acontece que o tempo foi passando e ele foi pressionado a tomar uma decisão rápida, porque senão o recurso financeiro voltaria e ele perderia aquele recurso para fazer aquela contratação em 30 dias. E aí, qual é o caminho mais rápido para um órgão público fazer uma contratação em 30 dias? Uma adesão ao registro de preço existente. E aí, nós fizemos o trabalho, gastamos uns 4 meses para fazer as justificativas, as críticas e ele considerar. E aí, depois desses 4 meses de trabalho ininterruptos, ele teve que tomar uma decisão rápida e aí foi no mercado buscar a ata de registro de preço e só conseguiu atas do meu fabricante concorrente, e eu não tinha nenhuma ata disponível de nenhum órgão para poder comercializar o meu fabricante, o fabricante que eu representava. Resumo da ópera: o cliente gastou todo o recurso que ele tinha comprando uma infraestrutura nova do meu concorrente. Qual a moral da história aqui? Por ter ajudado ele e por ter conseguido contribuir sem um viés direcional para trazer somente para mim, esse cliente até hoje ele tem as portas abertas para que eu entre lá e para que eu possa fazer qualquer apresentação para lá. Qualquer hora que eu vou lá, que ele está no expediente, ele me recebe, mesmo sem agenda, porque a postura tomada gerou confiança nele como tomador de decisão. E ele até hoje, quem vai lá e diz: rapaz, ele me ajudou bastante, o processo foi bastante, ia ser muito competitivo, mas infelizmente eu fui pressionado, recebi um ultimato, ia perder o recurso, eu tive que tomar uma decisão rápida e as únicas atas que estavam disponíveis eram do fabricante X, e acabou que ele perdeu a oportunidade de comercializar. Mas a hora que ele quiser, ele está aberto aqui para vir tentar comercializar. Nunca mais vendi, na verdade vendi software depois para esse cliente, e eu tenho uma relação com ele até hoje de que se eu for com qualquer fabricante, qualquer empresa, ele me recebe para me ouvir, porque a postura gerou confiança nele e fez com que eu tivesse as portas abertas. E quinto e último lugar, um vendedor sênior, ele conecta valor ao negócio, não só ao produto.
um ponto muito interessante aqui, pessoal, que eu sei que se nós ficarmos no operacional todos os dias, nós não vamos atentar para esse ponto. Por quê? Porque no operacional nós estamos pressionados pela meta, nós estamos pressionados pelo resultado, nós estamos pressionados pelo nosso financeiro, que muitas vezes não está bem, e a gente precisa vender para ganhar comissão, para poder pagar nossas contas, e isso vai ofuscar nossa visão, a pressão pelas nossas finanças, a pressão pelo resultado da empresa, a pressão para segurar o trabalho, o nosso emprego, vai ofuscar a nossa visão de gerar valor para o negócio. Mas a gente precisa entender que, antes de tudo, nós somos consultores, vendedores sêniores, e vendedores sêniores, o que diferencia ele também é que tudo que ele vende tem que ser conectado com valor para o negócio do cliente. Qual é a vertical que o meu cliente atua? É venda, é varejo. O que é que está acontecendo com o varejo nesse período? O que é que o varejo vai atacar? Qual é o período de maior pico do varejo? Eu preciso entender do negócio, eu preciso entender da concorrência do meu cliente para que eu olhe para o meu portfólio buscando soluções que conectem valor ao negócio do cliente. E o que é conectar valor? É conectar recursos ou coisas perceptíveis que geram retorno para o negócio do cliente. O que é que vai fazer ele reduzir custo? O que é que vai fazer ele otimizar recursos? O que é que vai fazer ele reduzir custo de propriedade? O que é que vai fazer ele reduzir custo de aquisição? O que é que vai fazer ele aumentar a produtividade do time? O que é que vai fazer ele aumentar suas receitas? O que é que vai fazer ele ter retorno sobre o investimento? Eu preciso olhar para o portfólio que eu trabalho, olhar para a carteira que eu atuo de forma estratégica e conectar o que eu tenho de melhor para o melhor do negócio do meu cliente. E quando eu passo a ter essa visão, eu passo a deixar um pouco de lado, olhar para o produto. Porque quando eu olho para o produto, eu estou fazendo comparação com o meu concorrente. Se eu vendo HP e olho só para o produto, eu estou comparando sempre com o IBM, comparando com Dell, comparando com outro concorrente da área. Se eu vendo Microsoft, eu estou concorrendo e eu olho só para o produto, eu vou comparar a Microsoft com o Google, eu vou comparar a Microsoft com AWS, eu vou comparar a Microsoft, se eu vendo banco de dados, se eu trabalho com banco de dados, eu vou conectar e olho só para o produto, eu vou comparar o meu banco de dados com o banco de dados concorrente. Nós devemos deixar que os nossos pré-vendas façam isso. Nós devemos deixar que os nossos especialistas façam isso. Mas nós, profissionais de vendas, não podemos ficar vidrados nesse tipo de coisa. Nós devemos estar olhando para o negócio do nosso cliente e conectando as nossas soluções a este negócio. Tá? Então, seguindo, muitas pessoas se perguntam quais são os erros que travam sua evolução. E aqui eu vou contar pelo menos 5. Primeiro, trabalhar no automático, sem plano de crescimento, trava a evolução. Operar por volume, sem foco na qualidade, também trava a evolução. Porque eu vou começar a ter... Sabe o que é que vai fazer quando eu começar a operar por volume? Eu vou aprender a ser um profissional rápido. Ah, qual é a qualidade dele? Ele é muito rápido, ela é muito rápida. Responde a cotação muito rápido. Só que muitas vezes ser rápido pode passar uma ideia de ansiedade. E passar ansiedade, muitas vezes, para quem está do outro lado comprando, pode gerar, pode olhar, ele pode ter a visão de que você está desesperado. E por mais que nós estejamos desesperados, essa não pode ser a impressão que o nosso cliente tenha de nós. Por quê? Porque ele vai sempre puxar até a última gota e nunca estará satisfeito, porque na cabeça dele, eu estou desesperado para vender. Isso acontece muito quando a gente opera por volume, sem focar na qualidade. Esperar ser promovido sem se posicionar. Aqui eu errei muito ao longo desses 18 anos, 19 anos agora em junho, na minha carreira. Eu sempre tive a doce ilusão de que eu tive uma experiência
que com 3 meses na primeira empresa de tecnologia que eu trabalhei em 2006, eu entrei com 3 meses depois eu tive um aumento instantâneo e com 6 meses depois eu tive um outro aumento instantâneo. Então eu criei a ilusão de que eu não precisava pedir aumento. Eu só precisava trabalhar bem, que os meus chefes estariam observando isso. E em algum momento eles aumentariam espontaneamente o meu salário. A gente sabe que no dia a dia não funciona assim. Não é nem por ruindade, nem por nenhuma... não é por nenhuma falta de postura dos nossos gestores. É porque eles também muitas vezes estão envolvidos no operacional, estão tentando resolver e também não estão se posicionando estrategicamente. Então, a gente nunca... A primeira coisa que a gente tem que colocar como sênior, não espere ser promovido sem se posicionar. Se você não se posicionar, a promoção não vem. Se você não se postar como sênior, se você não apresentar, se você não der visibilidade do seu bom trabalho, se você não se mostrar, você não será promovido facilmente. E aí você vai apostar para o milagre, você vai apostar na sorte e você vai ter que contar com muito joelho no chão de oração para esperar esse momento acontecer. Mas o caminho para a promoção é o posicionamento. Quarto lugar, focar mais no seu produto e esquecer do negócio do cliente. E quinto, ser mais executor do que estrategista. Observe que a nossa posição é executivo de vendas. Muitas vezes a gente usa esse termo executivo para sermos executores. E esquecemos que um executivo é, antes de tudo, estrategista. Então, precisamos entender que a nossa posição de executivo de vendas é uma posição estratégica. Nós somos a locomotiva de uma empresa e nós somos essenciais para qualquer empresa que venda seu produto. Por quê? Porque nós não somos tiradores de pedido, nós somos executivos de vendas e se nós não nos posicionarmos como tal, nós não traremos os resultados que a empresa espera. E qual é o resultado? Vendas. Vendas. Lucro. E quem é que é a pessoa, quem é o time que está responsável por conduzir essa empresa ao crescimento? É o time de vendas. E aí vem a pergunta, como planejar a sua carreira em vendas? E aí eu trago 3 perguntas de ouro. Primeira, que segmento ou tipo de cliente você quer se tornar referência? Muitas vezes a gente como vendedor vem do mercado da área, de uma formação generalista, como administração, por exemplo. Eu sou formado em administração. Muitos de vocês que já estão migrando, vindo de área técnica, às vezes já vem da área de TI mesmo. Eu sou da área de administração. E a gente entende que, por ser generalista, a gente tem que focar em todos os mercados. Mas veja, o mercado está mudando. Cada vez mais nós estamos tendo empresas vindo para o Brasil. O mercado de empresas brasileiras abrangendo a América Latina, expandindo seus horizontes. E cada vez mais as empresas estão sendo referências em uma determinada vertical. Cada vez mais nós estamos vendo empresas que são focadas em infraestrutura, outras são focadas em um determinado nicho na área de tecnologia. E o negócio dela atende a uma determinada vertical. E aí eu tenho que trazer isso para refletir para a nossa posição de vendas. Qual é o segmento ou vertical ou tipo de cliente que você quer se tornar referência? Se você nunca pensou nisso, passe a pensar a partir de hoje. Qual é o mercado que você vai engolir sendo a referência desse mercado? Você já percebeu que um consultor de imóveis bom precisa conhecer muito bem do mercado imobiliário? Você já parou para pensar que um representante comercial da área de medicamentos, ele precisa conhecer muito bem do mercado dele? Você é vendedor de tecnologia, mas você atende diversos mercados. Eu faço a pergunta, qual é o segmento do mercado de seu cliente que você quer se tornar referência?
Como é que você chega a essa resposta, né? Como é que está a sua carteira? Você já avaliou sua carteira e já percebeu onde está a maioria dos seus clientes? Em qual segmento? Se estão em manufatura, se estão em serviços financeiros, se estão em saúde, se estão em governo, se estão em turismo, se estão em serviços. Qual é a vertical? Qual é o segmento, o tipo de cliente que está a maioria da sua carteira? E por que não ser referência nesse segmento ou nessa carteira ou nesse tipo de cliente, né? Outra pergunta, massa. Se você dizer assim, eu sei que 80% dos meus clientes estão na indústria e eu vou ser referência na área de indústria e manufatura. Ótima resposta. E o que o mercado espera de alguém que ocupa a vaga que você deseja? O que é que o mercado espera de um consultor de imóveis de alto padrão? Uma pessoa que conheça tudo sobre imóveis de alto padrão e do mercado imobiliário. Que conheça tudo sobre aquele segmento. O que é que o mercado, os clientes de indústria, espera de um executivo de venda de tecnologia especializado na indústria? Que ele conecte as soluções que ele tem ao negócio que eles atuam. O que você vende me fará vender mais ou me fará reduzir o custo da minha operação? Vou ter mais eficiência energética? Vou ter mais overhead? Vou ter mais gente para trabalhar ou menos gente? Isso me ajuda em quê? Então, é isso que o mercado espera. Terceira pergunta, muito bom. Você já chegou à primeira resposta, chegou à segunda, achou sua resposta, agora vem a terceira. O que você já pode começar a fazer agora para se posicionar nesse nível? Veja que as perguntas, elas não têm respostas prontas, mas ela é para gerar reflexão. O que é que você já pode fazer hoje, agora, neste momento em que nós estamos conversando, para se posicionar nesse nível de executivo de vendas, especialista num tipo de cliente ou num segmento de mercado, ou até mais de um, mas que você domine esse mercado? E aqui vem o foco: posicionamento estratégico. Este é o mote da nossa conversa hoje. Posicionamento estratégico. E quais são os pilares desse posicionamento estratégico que gera autoridade? Primeiro, clareza sobre o problema que você resolve. Nós precisamos ser executivos que tenhamos clareza sobre o problema que nós estamos resolvendo. Precisamos ter comunicação alinhada com o tomador de decisão. Outra coisa, executivos de vendas executivos de venda sênior conversam, mantêm relações com muitas pessoas dentro do cliente, mas o seu foco principal é manter alinhamento, reunião, interação, comunicação e conversas regulares com tomadores de decisão. Terceiro, consistência entre discurso, LinkedIn e ações no dia a dia. Quem de vocês não já viu pessoas, colegas nossos, que têm um discurso bom, mas as suas ações no LinkedIn, as suas ações no dia a dia e seu posicionamento nas mídias falam o contrário do seu discurso, né? Quem nunca, né? Pois bem, o pilar, um dos 5 pilares, os pilares do posicionamento com autoridade, traz consistência. E o quarto pilar é a participação ativa nas decisões do cliente. Eu posso te ajudar a defender esse projeto na tua autogestão. Eu posso te ajudar nessa decisão. Mesmo que ele não queira se posicionar participando ativamente nas decisões dele. Então, se agora já entendemos a diferença entre quem cresce e quem permanece no mesmo lugar, então chegou a hora, que é justamente a atividade de hoje,
de nós desenharmos o nosso plano de desenvolvimento pessoal. Esse é o primeiro passo real rumo à senioridade. Então a virada começa com um plano. Qual é o seu plano? Aponte a sua câmera para o QR Code ou então receba o link que eu vou mandar para você neste momento no... Deixa eu pegar aqui, cadê o link? Deixa eu pegar o link, deixa eu voltar aqui e mandar o link aqui para você no chat, para que você monte o seu PDI. Deixa eu voltar aqui. Estão ouvindo algum grito aí? É o Brasil em campo, hein? Visualização, vamos lá. Ok. Conseguiram abrir? Consegui. Então, fazer. A primeira ponto é você vai colocar seu nome e seu sobrenome. Vai avançar. Aí a primeira coisa que você vai fazer aqui é qual? Primeira pergunta é: qual conta da sua carteira representa hoje maior potencial estratégico para você evoluir como vendedor sênior? Você tem que informar aí o nome da conta e por que ela é uma oportunidade real de crescimento. Certo? Vou colocar XPTO SA. Essa conta tem um plano de ação estruturado, um account plan. Aí você vai responder sim, não ou se está em andamento. Se você responder sim, ele vai para uma pergunta na sequência. Se você responder não ou em andamento, ele vai para uma outra pergunta. Deixa eu colocar como não aqui para poder participar de todas, tá? Então, se eu colocar não, se você respondeu não ou em andamento, liste os 3 primeiros passos para montar esse plano esta semana. Por exemplo, conectar, contatar, validar o decisor, o tomador de decisão dessa conta, fazer follow-up daqui a X dias. Você pode colocar 3 passos para montar esse plano esta semana. Fazer o mapa de influência da conta, quem são os decisores, os influenciadores e os detratores, se eles estão no LinkedIn, né? Qual a quantidade de filiais que tem na empresa, isso pode ser passo. Então você coloca 3 passos aí, caso você respondeu não ou em andamento. Feito isso, eu estou só dando uma geral aqui para que vocês possam ir preenchendo de boa aí. Sexta pergunta: ao olhar para o seu CRM, quantas oportunidades em andamento hoje tem um próximo passo claro e realista definido? Olha, o próximo passo tem que ser claro e realista, nem otimista, nem pessimista. Você vai responder uma dessas opções aí. Certo? Sétima pergunta. Escreva o nome de uma oportunidade ativa onde você vai revisar o próximo passo e tornar mais claro e estratégico. Exemplo, oportunidade. Vou pegar um exemplo aqui. Oportunidade. Cloud para conta Z. Revisar follow-up com ação vinculada ao ROI discutido. Isso aí é só um exemplo, né? Escreva o nome de uma oportunidade ativa onde você vai revisar o próximo passo e tornar mais claro e estratégico, né? E isso aí vai fazer parte do nosso one-on-one a partir de amanhã, tá? Pegue uma oportunidade real, pegue um caso real,
coloque isso nessa atividade. O que é que eu preciso trabalhar aqui? Vamos revisar o próximo passo e tornar mais clara a estratégia. 8ª questão: qual é a ação que você vai executar nos próximos 3 dias para se reposicionar como um profissional sênior dentro da sua rotina de vendas? Aí eu trago um exemplo: atualizar a minha segmentação de carteira com base em potencial real e não só histórico. Qual é a minha? Eu tenho que segmentar. Vou fazer um olhar para minha. Se você disser assim, se você fizer um olhar para o seu CRM e começar a pegar as contas e começar a validar quais são os mercados que ela atua e começar a segmentar todas elas, isso já é um posicionamento de um profissional sênior. 9ª pergunta: que tipo de cliente, perfil, porte, segmento você quer atrair mais atenção a partir de agora? Quer atrair mais a partir de agora? E o que você vai fazer para se aproximar deles? Aí eu peguei um exemplo. Quero atrair scale-ups de tecnologia, startups ou empresas que estão alavancando unicórnios com tecnologia. Vou segmentar minha lista de prospecção e criar uma cadência personalizada para CTOs desse segmento. Então, qual é o perfil, qual o tipo de cliente ou segmento que você quer atrair mais a partir de agora e o que você vai fazer para se aproximar dele. E a 10ª pergunta é: com base nas dores que você resolve hoje, escreva uma frase de posicionamento consultivo que você pode usar em call, LinkedIn ou e-mail a partir de hoje e para usar nesta semana. Por exemplo, eu ajudo empresas de logística a reduzirem falhas operacionais usando redes inteligentes e seguras. Escreva uma frase e aí, com base nisso, você responde: eu vou encerrar a gravação, porque a gravação finaliza a partir daqui, que é o que vai ser postado, para que vocês possam fazer a atividade e a gente compartilhar dentro do nosso vestiário, como eu chamo no futebol, em que nós vamos conversar entre nós para mostrar, para que a gente possa discutir essas atividades, comentar dificuldades e falar do nosso dia a dia. Então já estou interrompendo a gravação aqui. Para vocês que estão nos assistindo, ficamos por aqui. Se quiser saber mais, vem para a mentoria. Tchau!